Boa noite, recebendo a nossa amiga Beth, que hoje vai passar uma reflexão para a gente do Tiradentes. Como hoje é dia, como é feriado, né? Dia de Tiradentes. Então, boa reflexão a todos. Muito obrigado, Beth, pela... Eu estou indo, mas estou aqui. Obrigada, Rodrigo. Agradeço muito o convite. Nós vamos pedir a todos que levemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos mentores amigos do SEAC e também aos mentores de cada um de nós, que nos guardem, nos protejam, nos abençoem, não só hoje, mas em todos os momentos da nossa vida. Abençoa nossos lares e nossos familiares. Que assim seja. Então, como o Rodrigo falou, hoje é 21 de abril, então nós vamos fazer uma homenagem a Tiradentes. Nós vamos nos basear em 4 livros: nas obras póstumas de Allan Kardec, no livro fantástico chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e ditado pelo espírito Humberto de Campos, por o médium Francisco Cândido Xavier. Tem um outro livro mediúnico muito bom, ele é até citado em faculdades, foi tese de mestrado, Confidências de um Inconfidente. A médium é Mariluza Moreira Vasconcelos, ela é uma médium internacionalmente reconhecida. E a Mariluza psicografou muitas obras de valor histórico. Essa obra é editada pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga, que foi um dos inconfidentes. E também a gente pesquisou livros de história do Brasil. Então vamos lá em obras póstumas. Allan Kardec escreve na primeira parte. Diz ele: liberdade, igualdade, fraternidade. 3 palavras que são o programa de toda uma ordem social que realizaria o progresso mais absoluto da humanidade. Então, se houvesse liberdade, igualdade e fraternidade, haveria um progresso absoluto no nosso planeta. Mas Allan Kardec diz, né? Fraternidade resume todos os deveres dos homens. No entanto, há um inimigo da fraternidade, que é o egoísmo. Diz ele, o egoísmo é a praga dominante na sociedade. Sem fraternidade, não há igualdade. E o inimigo da igualdade é o orgulho. Então, o orgulhoso quer dominar, ele quer viver de privilégios, ele quer viver de exceções. E a liberdade é filha da fraternidade e da igualdade. E os inimigos da liberdade são o egoísmo e o orgulho. Nós estamos nessa longa jornada evolutiva. O destino da Terra é se tornar um mundo mais espiritualizado, mais feliz, em que todos vivam como irmãos, com fraternidade. E, nesse sentido, o espírito Humberto de Campos nos relata que houve uma reunião no plano espiritual e ele diz: nessa abençoada tarefa de espiritualização do planeta, né? O Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço não vem das fontes de produção originariamente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Ou seja, é no plano espiritual que estão os ascendentes construtores, aqueles que darão origem à pátria do Evangelho. E Humberto de Campos continua: para esta terra maravilhosa e bendita, ou seja, para o Brasil, será, né? Transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo, todos os povos aprenderão a lei da fraternidade universal. Então, o evangelho de Jesus nasceu lá na Galileia, em Israel,
renasceu na terceira revelação como Espiritismo, o Consolador Prometido, lá na França. E Humberto de Campos diz que o Evangelho será transplantado para o Brasil. É no futuro, depende de nós, né? Então vamos falar de Tiradentes, porque tem tudo a ver com liberdade, igualdade e fraternidade, a missão que ele veio fazer no século XVIII aqui no Brasil. Nessa época, século XVIII, o Brasil era a colônia de Portugal e Minas Gerais era a capitania mais rica da colônia, porque eles descobriram muitas minas de ouro, de diamantes, e Portugal cobrava o quinto, quer dizer, 20% do que se extraía nessas minas para serem encaminhadas para as casas de fundição que pertenciam à coroa portuguesa. Mas como que era a situação daquela época em Minas Gerais? Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos relata. O clero, a magistratura e o fisco viviam numa criminosa ânsia de fortuna. Os padres queriam todo o ouro para edificar igrejas suntuosas. A gente vê quanta igreja suntuosa tem lá em Minas. Os magistrados enchiam seus bolsos para retornarem ricos a Portugal. E os agentes do fisco, né, os coletores lá de impostos, eram sugadores do povo. Humberto de Campos diz isso. Então, enquanto isso, o povo vivia na miséria, esmagado pelos impostos de toda a natureza. Também nessa ocasião, muitos jovens, filhos da aristocracia lá de Minas, foram estudar nas universidades da Europa, porque não tinha universidade no Brasil. E lá, inspirados pela Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, poucos anos antes, que tinha por lema liberdade, igualdade e fraternidade, e também esses jovens inspirados pela libertação da América do Norte, né, e a sua Constituição Democrática de Filadélfia, que foi estabelecida por Thomas Jefferson, voltaram ao Brasil trazendo essas ideias de liberdade. A situação na colônia estava instável. Houve queda na extração do ouro, das pedras preciosas, né? As minas iam se esgotando. Havia constantes ameaças de cobrança em relação aos impostos atrasados. Diz Humberto de Campos, humilhações, despotismos, tirania. E essa situação se agravou com a vinda do novo governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, que ele foi enviado lá de Portugal para fazer a derrama, ou seja, a cobrança dos impostos atrasados. Então, uma elite de brasileiros, intelectuais, poetas, escritores, mais proprietários de terras e de minas, mais alguns membros da administração começaram a planejar uma conspiração. Então, eles queriam assassinar o governador, Visconde de Barbacena, e tornar Minas Gerais uma república independente. Também eles planejavam criar uma universidade em Vila Rica, desenvolver as indústrias, libertar os escravos e perdoar as dívidas atrasadas. Mas um desses que faziam parte desses planejamentos, também ele devia à coroa. E esperando ter as suas dívidas perdoadas pelos portugueses, denunciou seus companheiros. É o Joaquim Silvério dos Reis, né? E, diante dessa delação, o primeiro a ser preso foi Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Ele era conhecido como Tiradentes porque ele era uma espécie de dentista, né? Naquela época. Não existia dentista como hoje, né? Mas ele tinha o posto de alferes no exército. O alferes carregava a bandeira, o estandarte. E ele estava no Rio de Janeiro, mas foi imediatamente preso.
Ele não pertencia à elite social, mas ele foi um dos mais entusiastas propagandas da independência do Brasil. Outros conspiradores também foram presos, né? Mas eles negaram o seu envolvimento, eles começaram a delatar os seus companheiros. Então, isso ficou sendo conhecido como a Inconfidência Mineira, né? Inconfidência, quer dizer, uma quebra de sigilo, um vazamento de informações. E, em janeiro de 1790, Tiradentes resolveu assumir sozinho a iniciativa da rebelião, apresentando-se como o único líder do movimento. Para a coroa, isso foi ótimo, porque a coroa queria que todo esse movimento fosse tido por todos, considerado como algo insignificante, chefiado por um simples alferes inculto. Para a aristocracia mineira também foi ótimo, porque o Tiradentes acabou sendo um excelente bode expiatório. E a metrópole de Portugal, então, produziu um primeiro acordo de elites que seria uma das marcas da futura história do Brasil. A rainha de Portugal, Dona Maria I, então, condenou Tiradentes à forca e os outros para o degredo na África, né? Eles seriam exilados. Tiradentes ficou 3 anos na prisão até que no dia 21 de abril de 1792 ele foi enforcado lá no Rio de Janeiro, teve o seu corpo esquartejado, exposto à via pública porque eles queriam intimidar a população, né? A casa dele foi arrasada e salgada, quer dizer, eles jogavam sal, né, para que não nascesse mais nada, nenhuma planta. E Humberto de Campos nos fala: o mártir da independência sentiu uma alegria sincera pela preservação da vida dos companheiros. As falanges de Ismael, Ismael é o protetor espiritual do Brasil, lhe cercaram a alma leal e forte, inundando-a de santas consolações. Em 21 de abril de 1792, Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir. E Ismael então fala para Tiradentes, quem nos conta é o Humberto de Campos: irmão querido, resgatas hoje os débitos cruéis que cometeste quando te ocupavas do nefando mister de inquisidor. Tiradentes foi para o plano espiritual, diz Humberto de Campos, e nem chegou a ver o seu esquartejamento, o esquartejamento do corpo físico. E dias depois, a rainha de Portugal, de tanto remorso, enlouqueceu. E Humberto de Campos fala, né, que nesse enforcamento, Tiradentes resgatou débitos cruéis na condição de inquisitor no passado. No livro Confidências de um Inconfidente, o espírito Tomás Antônio Gonzaga diz que Tiradentes foi Gregório IX, que no dia 21 de abril de 1232 instituiu o Tribunal da Santa Inquisição. Inquisição, né? Porque vem da palavra inquirir, interrogar, levantar inquérito. Então, eles queriam descobrir heresias, bruxarias, e eles condenavam quem não seguissem os dogmas da Igreja Católica, lá em 1232, né, na Idade Média. E eles interpretavam que o herege era um pecador, o bruxo era um pecador, que ele precisava ser salvo a qualquer custo. E eles até denominaram Santa Inquisição, né? Com a tortura e a morte de milhares de pessoas, porque para eles a Inquisição era santa, pois visava o arrependimento do pecador. Não importa se sob tortura e morte. E Tiradentes foi esse Papa Gregório IX que instituiu a Inquisição da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana. E Tiradentes foi também um conquistador espanhol que, em 21 de abril de 1532,
invadiu Cusco, a cidade de Cusco, lá no Peru, e destruiu o Império dos Incas. E aí, no dia 21 de abril de 1792, Tiradentes pagava os seus crimes e se tornava o líder da nacionalidade brasileira. Então, é a justiça divina que, conforme Jesus nos ensinou, a cada um segundo suas obras, mas que o amor cobre a multidão de pecados. Então, nós agradecemos imensamente a Deus, a Jesus, por todo esse planejamento de espiritualização do nosso planeta Terra, por enviar todos esses missionários para que a situação de tudo melhore. E agradecemos também a Tiradentes, que de uma forma tão despojada, tão corajosa, sacrificou-se em prol do nosso país. Então, nós vamos também agora fazer uma prece, agradecendo a Deus e a Jesus por estarmos aqui, por estarmos encarnados nesse planeta tão lindo, apesar dos momentos difíceis. É uma oportunidade de avançar na nossa evolução. Agradecemos por todos os conhecimentos que temos recebido, por todo o carinho e amparo dos instrutores amigos. Agradecemos por tudo, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, amigos.